Vamos lá, pessoal. Eu vou começar... Ih, parece que foi. Falando um pouco de mim aqui para me apresentar, mas eu não vou falar da parte acadêmica, não. Vou falar do que eu gosto. Tá? E a coisa que eu mais gosto é a minha família. Então, eu queria começar com eles aqui. E meu filho é minha xerox, estão dizendo aqui, e é mesmo. Enfim, eu adoro isso aqui. E isso aqui, eu acho que... Eu estava num evento de marketing semana passada, o pessoal falando muitas palestras, o que te motiva? Por isso que eu comecei com isso. Eu falei, pô, isso me motiva. Eu acho que deve ser parecido com muitos aqui, e eu queria começar com isso. A segunda coisa que eu gosto é trabalhar com tecnologia. Eu adoro isso aqui, adoro o meu time, adoro estar com eles. Isso aqui foi uma comemoração que a gente fez, uma confraternização de final de ano. Foi muito legal, foi no The Beef, não sei quem conhece, na Barra. Tem uma carne maravilhosa. E o mais legal é que o cara ensinou a fazer churrasco. Então eu estou o chato do churrasco agora. Eu chego no churrasco, eu sou o cara que sabe fazer churrasco. Mentira, né? Mas... Não na frente dos gaúchos, está certo, é verdade. Não, na frente dos gaúchos eu não posso falar isso, mas concordo. Bom, eu gosto de fazer atividade física. Quem me conhece sabe que eu gosto. Todo dia de manhã eu estou lá. Gosto bastante. E eu digo que é minha terapia, para aguentar o mundo que a gente vive aqui de tecnologia. Sem isso, eu acho que eu não consigo. Eu gosto também de tocar violão, mas eu toco muito mal. Então, eu investi na nova geração logo desde cedo para tentar ver se ele toca melhor do que eu. Tá? Aqui um pouco da parte mais chata, mas eu vou mencionar. Eu sou engenheiro eletrônico, não tenho uma formação em computação, mas me meti nesse mundo. E tem várias coisas aqui que vocês vão ver que estão muito ligadas a vendas, a gestão de empresas. Eu sou um empreendedor muito novo. Isso é bom e é ruim. Tive que dar muita cabeçada e aprender muita coisa sozinho, mas eu gosto de estudar, então resolvi estudar e aprendi algumas coisas. Mas, apesar disso, de ter uma formação bem de negócio e de trabalhar até mais com vendas, eu não larguei isso aqui. Eu adoro o terminal. Tá? Apesar desse aqui ser meio Nutella, não sei quem conhece, o K9S, né, facilita bastante a vida, mas eu gosto bastante disso. E se eu puder, de vez em quando, eu luto para não estar, mas eu adoro. No final do dia, quase sempre, eu estou na frente da tela preta. Tá? E eu resolvi, em vez de falar de IA, de uma coisa muito teórica, ou até dos problemas de tecnologia de uma maneira muito teórica, eu resolvi trazer uma questão bem pessoal. Bom, antes disso, né, todo mundo sabe que essa parafernália de coisa aqui é o dia a dia. A gente estava falando aqui na pesquisa o quanto é difícil formar as pessoas. Não é à toa, né, gente? Qual o ser humano que consegue aprender isso aqui tudo? Tá? Tem até aquela piada do pessoal de TI, né, que é a única profissão que o cara tem que ser cardiologista, tem que ser ortopedista, diferente do médico. O cara tem que saber tudo, de banco de dados, de Linux, desenvolver, tem que saber tudo. Né? Graças a Deus, agora já tem uma cultura mais de operação. Cada um com seu superpoder. É verdade. Mas, de fato, a gente é meio que inundado por essa parafernália de coisa e, de certa forma, até é obrigado a adotar boa parte disso, porque senão a gente não consegue entregar na velocidade que precisa e não consegue chegar e demonstrar para os nossos acionistas, para os nossos clientes, que a gente é capaz de fazer a tão sonhada transformação digital. Né? E aqui... A gente está falando muito de operar, né? Mas a minha experiência, eu não gosto de falar só disso. Eu acho que operar bem passa por isso aqui tudo. E é importante a gente ter essa visão. Né? E aí, eu botei isso aqui para falar um pouco, mas eu vou ganhar um tempo e vou pular. Acho que todo mundo sabe essa história. Né? A gente começou com mainframe, cliente-servidor, virtualização, nuvem escalável, e agora a gente está na era da operação inteligente. O que danado é a operação inteligente? E como é que a gente consegue fazer isso. Mas, para contar essa história, eu vou comentar, voltando um pouquinho no tempo, e vou contar por que eu fiquei careca. Tá? Alguém mais aqui ficou careca trabalhando com isso? Eu estou vendo, tem poucos aqui. Cabelo branco também serve. Tá? Dá para ver, né? Não precisa o pessoal falar. Mas, enfim, é verdade, eu já tive cabelo. Tá? Eu ia até botar uma foto aqui, que antes de eu vir para o Rio fazer faculdade, eu tinha um cabelão. Mas vai ficar muito feio. Minha esposa não gosta de me ver de capelão, então eu resolvi não botar aqui. Mas, enfim, hoje eu estou careca. E o resultado desse careca é de um software que a gente fez, e até fez nascer a empresa Target, chamado WDT. E essa história de um software que opera há quase 20 anos, há mais de 20 anos, eu acho. Não, 20 anos, acabou de fazer 20 anos, que eu queria contar aqui para vocês. Tá? Como que tudo começou? Olha como ele era lindo, gente. Olha só que maravilha. Olha essa logo, UX. Não é UX? Enfim, tem um amigo aqui que acompanhou isso desde o início e está aqui com a gente, que
Que bom que você está aqui também, André. Enfim, não é mentira. Isso aqui aconteceu. Ele entrou em operação em 2004 e ele rodava numa Sun Microsystem, um Spark com Solaris. Tá? E, bom, como eu falei, eu sou engenheiro eletrônico, eu não sou de computação. E esse software eu fiz. E eu trabalhava com vendas antes. Não ia sair um software bom, né, gente? Mas o importante é que ele resolvia o problema que tinha na época. E ele foi feito em AWK. Alguém sabe o que é AWK aqui? Acho que quase todo mundo, né? Quem sabe o que é AWK? Todo mundo sabe? Muita gente sabe. Não muita gente, está entregando bastante a idade. Mas, enfim, e ele foi um script, literalmente um script, que rodava com um servidor Apache com CGI. Tá? Mas, cara, esse negócio resolvia um problema. Ele ajudava os caras da operadora, a primeira grande operadora a fazer banda larga no Brasil. Não sei se não dá para ler, dei mole, ficou pequeno. Mas essa banda larga aqui era 256 KB. Isso era banda larga na época. Quando esse software foi implantado, essa operadora tinha 200 a 250 mil acessos banda larga, mais ou menos. Tá? Era muito pouca coisa, mas era um negócio super promissor. Enfim, o software entrou em produção e, obviamente, ele precisava melhorar, porque a quantidade de uso começou a crescer, o número de assinantes cresceu na operadora. E aí, bom, de novo, eu tinha cabelo. Mas veio uma segunda fase, que eu chamei aqui de a fase do monolito. Olha que a interface já deu um bom salto. Está vendo aqui? A gente já consegue ver, não é UX ainda do que a gente fala hoje, mas a gente já começa a ter uma interface um pouco melhor, um software mais fácil de usar. Vocês estão me ouvindo? Está falando baixo? Está tudo ok? Então, assim, e aqui a gente já tem o x86, já não era mais o Solaris, que era queixo duro. Tá? Eu lembro que tinha um site, não sei, de novo entregando a idade, que era Free Solaris, um negócio assim. Quem lembra? Quem me ajuda aí? Como é que era o nome? Free Solaris, né? Era o Free Solaris que eu ficava louco para tentar achar as libs que eu precisava para fazer funcionar as coisas aqui. Cara, instalar Java nesse cara era uma luta. Sempre faltava biblioteca, não tem jeito. Tá? Enfim, mas a gente ficou super feliz porque entraram lá, não era nem esse bonitinho aqui não, tá? Eu não achei o velho, eu botei esse aqui mesmo, mas a gente começou a ter um servidor x86 lá, que já foi uma alegria. Tá? Mas era um monolito. Cara, isso aqui era o que tinha de mais novo na época. Eu lembro que isso aqui usava JSP, Spring, eu vou falar depois um pouco, enfim, e já era Java e um banco MySQL e já estava ali com o Hell no sistema operacional. Quer dizer, já era um negócio aí que dava para operar, já não era ainda tão complicado. Tá? E eu ainda tinha cabelo. Tá? Um pouco depois, 4 anos depois, ele já tinha virado um sistema distribuído e tanto. Tá? Esse aqui não foi no pico, mas eu botei aqui os dados de pico só para ilustrar. Nessa época, ele cuidava de 6,3 milhões de usuários. Tá? Ele tinha mais ou menos 5 mil usuários, 24/7 no sistema, e isso representava basicamente quase 25% da banda larga fixa no Brasil. Fixa, tá, gente? Não era móvel. Então era muita coisa. E o sistema já tinha ficado bem distribuído, já tinha muita coisa aqui diferente, eu nem vou entrar aqui no que estava embutido. Tá? E aqui ó, já estava ficando... Eu ainda insistia, deixava o meu topetinho, mas já estava ficando ruim. Né? Depois dessa fase, veio a fase mais complicada, que é o que eu chamei aqui da fase plataforma. Olha a quantidade de módulos que passou a ter aqui. Tá? Essa foi a última versão, a versão que está estável já há algum tempo. Não, na verdade, até teve umas minor releases depois, mas essa foi a versão 6, se eu não me engano. A partir daqui já era a versão 6. E isso aqui ficou grande pra caramba. Tá? E já era um sistema muito mais complexo de gerir. Até eu não botei o novo aqui, porque essa foi difícil. A maior parte do trabalho da minha apresentação foi achar esses negócios aqui nos meus arquivos antigos. O meu storage parou de funcionar e eu descobri que ele está com o HD falhando. Foi até bom que eu vou trocar, mas quase que eu perco meus... Eu tenho meus backups desde que eu estou na faculdade. E eu acho super legal. Mas daqui a pouco eu estou quase perdendo. Mas, enfim. E aí, eu já estava também quase sem cabelo nenhum. E esse aqui, é isso que eu queria chegar, era a stack que eu tinha, eu estou falando lá de 2016 ainda. Tá? Já era muita coisa. E eu não lembrei de tudo. Tá? Eu botei aqui só o que eu lembrava, mas já era um negócio bem mais complexo de cuidar. E aqui, sem querer, a empresa começou a desenvolver uma cultura que não dava mais para ter um time de dev, um time cuidando do middleware, da infraestrutura, e um time cuidando da operação, do build, do CI/CD. Tá? A gente, sem querer, e antes de entender o buzzword, a gente já estava com um pouco de cultura de DevOps. Isso foi natural e foi necessário. Para vocês terem uma ideia, assim, e vamos lá,
Quem que sabe mexer nisso tudo? Vamos voltar ao exemplo que a gente falou desde o início, que a Zabbix trouxe aqui. Não tem ser humano que vai saber mexer em tudo. Claro, você vai saber meia boca, você vai dar um jeito ali, vai entregar o que é possível, mas não dá para saber tudo. Então, o custo operacional do sistema começou a crescer muito. Então, assim, não era uma questão de assim, eu quero continuar separando as equipes. Eu precisava juntar isso aqui. E a gente começou a juntar. E antes de... eu vou falar só dos benefícios que ocorreu com isso. Né? Aqui a gente começou a usar os Zabbix, que é legal essa história também, porque a gente começou a precisar ter os Zabbix. Se eu não me engano, aqui já eram 12 servidores, se eu não estou errado na conta. Então, assim, já era um negócio... E tinham servidores com banco de dados em alta disponibilidade. Alguém já trabalhou com Oracle... Como é que é o nome? Oracle o quê? Alguém me ajuda aí. Hack, é exatamente isso aí. Oracle Hack. Rapaz, é um pesadelo, não é não? Alguém aqui gosta de trabalhar com Oracle Hack? Se gosta, me desculpa, mas para mim foi um pesadelo. Foi realmente muito duro. Tá? E eu tinha que ter um cara de Oracle, eu tinha que ter um cara de Whitefly. Nessa época, a gente virou parceiro Red Hat, inclusive, porque não era fácil lidar com esse middleware, enfim, e escalar no que precisava. Mas você tem uma ideia, a gente chegou a ter 10 pessoas para cuidar desse sistema, fora o time que tinha na operadora, que eu não lembro quanto era, mas se o André puder me ajudar, lembra aí, André? Não lembra, né? Mas era uma galera, não era pouca gente, não. Tudo bem que a galera da operadora cuidava de, sei lá, 1000 sistemas, sei lá quantos. Mas tinha o pessoal na operadora também. Então, assim, a gente precisou fazer isso, porque o custo operacional começou a ficar muito alto e era inviável que o nosso cliente nos pagasse por isso. Tá? Mas, enfim, ali foi o fim. Eu fiquei, de fato, sem cabelo. Mas a gente conseguiu. A gente começou a operar de uma maneira mais inteligente, a gente começou a integrar os times e, de fato, a gente começou a ter uma operação melhor. Tá, toda essa história que eu contei, eu acho que ninguém nunca passou por isso. Alguém já passou por isso aqui? De perder o cabelo, é. Alguém já teve desafios assim como esse aqui? Está todo mundo quieto. Não, é só eu que passei por isso? Acho que sim, mas tá. Hã? Está em andamento? Então tá bom. Mas olha só, isso aqui foi para contar exatamente isso que o próprio pessoal das Zabbix falou aqui na pesquisa, mas de um caso prático. De fato, explosão de ferramentas. Bom, eu não falei. A gente monitorava a ferramenta usando JMX. Então, assim, era como se fosse um APM, né, mais velho aí, que a gente usava para... Alguém sabe o que é JMX aqui? Sabe o que é, né? Então a gente usava JMX para monitorar. Então, tinha ainda uma ferramenta de monitoração, como se fosse uma APM rodando na solução. Então, tinha ferramentas de monitoração que só cresciam. Tá? Operações sobrecarregadas. E, assim, era o que eu falei, tinha que ter quase que um especialista. Claro que não era escalável isso, a gente não tinha como ter, mas quase precisava disso. A gente tinha uma dependência dos fornecedores proprietários, que eu falei. Alguém gosta de... Alguém é DBA Oracle aqui, só para não... Porque eu tenho um amor e ódio pelo Oracle muito grande, sabe? Assim, não sei se sou eu só, mas era muito difícil operar o Oracle. Ao mesmo tempo, o bicho era estável. O que eu ia fazer? Eu tinha que dar o basta torcer que o negócio funcionava. Então, eu tinha uma relação de amor e ódio com o Oracle. Tá? Mas, enfim, era a dependência de fornecedor proprietário. Tinha muito alerta, tinha muito log. O sistema era distribuído, era difícil juntar os logs, então tinha muito alerta. Vez ou outra, o nosso cliente abria um chamado com a gente, e realmente não era um problema. Era só uma questão de que o log estava dando a informação errada, ou era um alarme falso nos Zabbix, e isso causava uma perda de tempo grande. E a gente não tinha nenhuma visibilidade integrada. Tá? Então, assim, isso tudo é para contar a importância de você ter um monitoramento estruturado. E mais ainda, bom, isso traz, como eu falei, ineficiência. Tá? Bom, e como é que as pessoas têm feito hoje em dia? Essa pesquisa aqui é bem legal, né? Assim, a verdade é que, como eu falei com aquele slide lá atrás, que está aqui no fundo, a explosão de coisas que a gente tem que usar faz a gente chegar numa situação em que 66% das organizações pesquisadas pela Grafana Labs precisam de 4 ou mais ferramentas para poder operar a sua infraestrutura. Tá? Mais da metade usam pelo menos 6. Tá? E 11% chegam a 16 ou mais ferramentas de observabilidade e monitoração para conseguir operar a sua infraestrutura. A gente está falando de uma coisa... Bom, olha só, naquela minha época ali, na minha história da perda de cabelo, eu não estou falando ainda em Docker, eu não estou falando em Cluster Kubernetes, eu não estou falando em OpenShift, que a coisa acho que fica ainda mais difícil no sentido de você conseguir manter. Claro, tem várias coisas boas, e não vou ficar falando aqui, né, das vantagens de você ter sua infraestrutura como código, mas todo mundo sabe que traz vantagens. Mas, em compensação, operar isso torna ainda mais complexo. Então, como é que você faz?
é aí que eu quero falar de a gente ter um papel do AIOps. Né? Bom, a gente não dá para ficar só olhando tela. Ficar olhando tela, o nosso cliente está aqui, eu posso falar, a gente tinha no 7º andar lá, o pessoal chamava o NOC. Né? O que era o NOC? O Fabrício tem também o NOC lá, né, Fabrício? É uma galera sentada, olhando para as telas, esperando dar um problema para poder agir. Né? E fica aquele alt-tab de planilha, alt-tab de sistema, toda hora tentando encontrar onde aconteceu o problema para pensar em começar a agir para fazer alguma coisa. A gente está na era da inteligência artificial. A gente tem que tentar pensar em maneiras mais eficientes de fazer isso aqui, de a gente gerir e aprimorar, né, esse monitoramento para ter uma eficiência operacional melhor. Tá? E qual é a ideia que eu quero trazer aqui? A ideia a gente tem o Copilot lá do pessoal do código, né, do coding. É você tentar ter um Copilot da sua infraestrutura e também das suas ferramentas de monitoração. Essa que é a ideia. Antecipar problemas e ter um suporte à decisão em tempo real. Não tem que ficar fazendo o alt-tab de Excel, o alt-tab de sistemas, o tempo todo para tentar descobrir o que está acontecendo. Tá? Bom, e eu trouxe esse slide, eu vi esse slide, eu copiei, de fato, do evento que eu estava semana passada de marketing, mas achei muito legal. Todo mundo pensa em IA, né? E a OpenAI, acho que trouxe essa urgência de você... pô, na nossa cara, assim, a coisa bem... né? Para você não esquecer e ficar bem atento que as coisas estão realmente mudando muito rápido. Mas as primeiras coisas mais óbvias que o pessoal pensa é coding, jurídico, copy, educação, aí tem umas outras coisas, mas tem muitas outras coisas que vão ter aplicações com IA. E eu diria, mais ainda aqui no nosso ramo de operação e infraestrutura. Por quê, gente? Código. Infraestrutura já é código. Né? Quem ainda não adotou, vai adotar. É uma questão de tempo. É economicamente inviável manter instalando Linux, fazendo hardening naquele equipamento, colocando ferramenta para fazer detecção de vulnerabilidade. Não dá. A gente precisa ter uma maneira mais rápida, mais ágil e mais eficiente de fazer. Se a infraestrutura já é código, essa operação também pode ser muito mais inteligente e pode fazer uso dessas vantagens que a inteligência artificial mais moderna está trazendo para a gente. Tá? E aí, bom, o que IA, né, exatamente é? Não que eu vá aqui querer dar uma definição final sobre isso, é só um insight sobre alguns níveis de inteligência artificial. Tá? A gente até tem um cliente que fala isso, é engraçado. Ele fala, a gente está fazendo um projeto com ele, onde o primeiro passo é a heurística. E, de fato, essa heurística traz automação. E isso já é uma maneira de ter inteligência artificial. Ela só não é generativa, ela só não faz coisas novas. Mas, de alguma maneira, você está criando uma automação. A máquina consegue realizar alguma tarefa automática. Isso é uma maneira de você ter uma inteligência muito básica, que é uma heurística, mas você ter uma inteligência muito básica para fazer alguma coisa de maneira automática. Depois a gente tem machine learning, eu não vou entrar aqui, que é um pouquinho, né, mais, é você, através do dado, fazer algum tipo de previsão. O deep learning, que é você começar a poder prever alguma coisa com dados nos dados que você já aprende. Tem aquele caso clássico, sei quem já viu, né, da pessoa desenhar numa folha de papel um número e você consegue, usando uma rede neural com deep learning, identificar que número é aquele. Isso é muito antigo, tem várias apresentações sobre isso. E o LLM, que na prática, assim, de maneira bem simples, obviamente, é um modelo em que a gente consegue compreender e gerar informações em linguagem humana. Por isso que isso é tão útil, por exemplo, para código, é tão útil para você fazer coisas como está naquele slide anterior, mas é muito útil também para a gente cuidar da nossa infraestrutura. Tá? E de onde veio esse termo AIOps? Tá? Isso foi um termo mais ou menos cunhado pelo Gartner ali em 2016, que tem esses 3 pilares aqui. Tá? Você precisa ter dados, como a gente tem falado aqui. Essa aqui entra as ABICs. Né? A gente precisa ter uma ferramenta robusta de coleta de dados. Sem dados, você não consegue fazer nada. Então, se você está numa jornada em busca de uma operação mais eficiente, você precisa começar coletando dados. Acho que isso é básico, mas é importante reforçar. Tá? Depois de você fazer essa análise, bom, até vou dar um passo anterior. Você precisa ter algum tipo de documentação e de um banco de dados da sua infraestrutura, o seu inventário. Né? Porque sem isso, e sem essas
essas coisas formalizadas e algum conhecimento, de fato, digitalizado, não só na cabeça dos seus técnicos, é muito difícil você fazer uso. Veja bem, a gente está falando que o LLM é a capacidade de interpretar e gerar texto em formato humano. Então, quanto mais documentação você tiver, mais fácil vai ser para você aplicar esse conhecimento de LLM, esse conhecimento que você tem interno com a LLM para te ajudar a tornar a tua operação mais eficiente. Tá? Outro lado é observar, é o monitoramento, como a gente está falando aqui, como eu falei, é os ABICs, ter eventos, ter métrica, e, de alguma maneira, você conseguir agir. Você ter scripts, ter runbooks e ter automação para releases, né, que é o ARA aqui. De alguma maneira, você integrar aquelas coisas, como a gente falou ali. Não adianta o time de operação fazer tudo bonito e, no final, o time de código lá pegar e meter uma vulnerabilidade gigante lá no código e você colocar aquilo em produção. Não tem como a equipe adivinhar, mas se ela monitorar, pelo menos ela consegue reagir rápido. E, de alguma maneira, avisar o time de dev e automatizar esse redeploy e fazer essa aplicação voltar para a estabilidade. Tá? E como é que a gente faz isso? O que é que a gente tem falado com uma solução que a gente está desenvolvendo baseado em software open source também, com a ajuda das ABICs, e as ABICs como coletor desse dado. Você tem uma plataforma integrada, onde você conecta tudo isso. Esse negócio até começou porque a gente, no mundo do telecom, teve outros produtos. Um produto que a gente fala que é Network Analytics. Na verdade, a gente brinca que ele coleta dados de qualquer coisa que tem na rede e coloca tudo numa única base. E a gente começou a ver que não adiantava só pegar a topologia, não adiantava só pegar o inventário, precisava pegar alarme também. Então, a gente foi escalando essas coletas de dados e percebendo que ter isso num lugar só era a única maneira de conseguir se antever a problemas. Tá? Detecção antes que ele aconteça, de maneira automática, ou no momento que está acontecendo. E a redução de uma múltiplas ferramentas. Como eu falei, pelo menos 2/3, 66%, usa 4 ferramentas. É muita gente. E eu não sei aqui a realidade. Quem usa mais de uma ferramenta para observabilidade e monitoração aqui, por favor? Cara, todo mundo. Você vê. Quem não usa, né? Acho que quem não trabalha na operação, o pessoal aqui de venda. Então, assim, realmente é uma realidade. E se você não conseguir juntar isso, você vai ficar pulando de ferramenta em ferramenta. Então, isso é um finding bem interessante. E aí a gente consegue fazer isso fazendo integração, alertas, workflows, e isso é chegar aí no primeiro estágio do AIOps. Tá? E como é que essa automação pode ser feita? É uma automação inteligente, em que você consegue fazer a detecção proativa de incidente antes deles impactarem a operação. Né? Você tem que fazer correlação desse evento. Tem um monte de evento. A gente vive num mundo cheio de ruído. Né? Na nossa vida, pessoal. A gente vive com ruído. É o Instagram, é o WhatsApp. Aí, graças a Deus, eu não estou vendo o pessoal no WhatsApp. Estou até feliz, porque eu não sei como o WhatsApp não está poupando aí no celular de todo mundo. Alguém curtiu a sua foto no Instagram e daqui a pouco está aí também apitando para você. A gente vive num mundo cheio de ruído. E em tecnologia também. É muito ruído, é muito alerta, é muita coisa que, se você for parar para ter atenção a tudo, você não consegue trabalhar. Então, você precisa reduzir o ruído. Tá? Isso aqui, redução de ruído, é uma parte muito importante. E você faz isso deduplicando alarme, juntando um monte de alarme inútil num único alarme quando ele realmente é relevante. Alarme, ou outro nome que vocês querem dar, né? A gente chama de alarme aqui. Né? O pessoal, enfim. E o dashboard unificado. O dashboard unificado é muito importante, até por aquilo que eu brinquei, a história do Alt-Tab em várias ferramentas. Você ter tudo no lugar só é fundamental para você conseguir, de maneira ágil, encontrar e resolver os problemas. Tá? E o que você vai ter de resultado no final? Tá? Você precisa ter um tempo médio de detecção. Acho que é uma coisa que o pessoal não mede muito. Eu falei no outro evento e o pessoal nunca tinha visto, acho. Não sei quem conhece o MTTD aqui, mas assim, você precisa medir o tempo médio de detecção de problema. Esse é um indicador, um KPI muito importante. Se você quer ter uma operação eficiente. Um outro indicador é o tempo médio que você tem de resolução dos problemas. Você automatizar processos repetitivos. Quem aqui precisa reiniciar o container e faz isso muitas vezes por dia? Por favor, levanta a mão aí. Ninguém? Quem rebuta o Linux? Não, ninguém rebuta Linux mais hoje em dia. Mas quem faz alguma coisa que sempre que dá pau vai lá e refaz aquilo? Alguém? Não tem nada que vocês fazem que é repetitivo, assim, quando dá um problema, vai lá e faz de novo? Está tudo automatizado? Todo mundo está automatizado? Quem faz isso? O Python faz? Os hábitos para você? Pô, beleza, então que bom. A galera está todo mundo aqui já em alta performance. Hã? Quem conhece alguém? Quem conhece alguém que repete? Tudo bem, ninguém faz, mas quem conhece... Boa! Adorei! Quem conhece alguém? Ninguém conta a derrota, né? Tá certo, a gente só conta a vitória, tá certo.
Meu primo faz. Eu não faço não, gente, meu primo faz. Tá? E a redução dos falsos positivos. Tá? E como eu falei, juntar esses provedores, essa parafernália de coisa, num único dashboard. Isso é fundamental. E como eu falei, os Zabbix. Cara, os Zabbix coleta tudo. Não sei quem teve no Latam, mas, cara, o pessoal está coletando informação de esteira de uma mineradora, da Vale. Esteira, está acompanhando a evolução da esteira nos Zabbix. E dá para coletar o que vocês pensarem. Ele realmente é uma ferramenta muito robusta para coletar dados. Então, é um pilar muito importante. Você precisa... Não faz não, né? Não. Ele monitora a máquina de café. Monitora a máquina de café, com certeza. Café, para quem não toma café em TI, meu Deus do céu. Tem... Pode dar um exemplo, por favor. Gente, tudo bem? Sou Juliano. Eu estou com os Zabbix, eu estou monitorando sistemas de automação predial, temperaturas, alarmes críticos e CPD. Eu preciso de um parceiro, estou aqui por conta disso, porque o Zabbix é uma plataforma muito complexa. Hoje a gente utiliza vários sistemas de automação, né, conhecidos no mercado. Não sei se vocês vão conhecer, Niagara, da Honeywell, Elipse Escada, o Escada BR, a gente já utiliza, só que a gente quer unificar isso. Modbus, BACnet, Profibus, todos os tipos de Longworks, todos os tipos de protocolo, só que a gente quer unificar tudo isso num único sistema. Por isso eu estou aqui, estou fazendo parte da Compass, para buscar essa solução, porque existem muitas plataformas de monitoramento e isso é cansativo. Quando eu falei do superpoder, cada um tem o seu superpoder dentro da empresa. Isso é ruim, porque eu preciso sempre de uma pessoa para que faça essas análises. Então, eu quero unificar tudo num sistema só. Eu espero buscar exatamente isso aqui. E o lance do superpoder eu não quero pegar a minha equipe e fazer com que ela entenda os Zabbix. Eu preciso pegar um parceiro que já entenda, que já explique para mim, olha, é nesse caminho que você tem que ir. Obrigado. Juliano, obrigado pelo depoimento aí. Bom, gente, e assim, é até economicamente inviável, como a gente falou, né? Ter uma pessoa especialista em cada coisa, ter os superpoderes individuais, numa Liga da Justiça própria, realmente começa a ficar inviável, ou até um Avengers, né? Bom, e vamos lá. Quem me diz o que é isso aqui? Isso é a grosseria da minha época de militar, tá? O que isso aqui quer dizer? Quem me ajuda? Hã? Funcionário de TI Pato. Fala aí, como é seu nome? Como? Fala aqui para o pessoal ouvir. Wellington, sou da TIM. O nosso gestor lá saiu um dia desse sobre uma frase dessa. Nunca sei se o pato é macho, ele quer ovo. Caraca, tem que dar um prêmio para ele. É exatamente isso que eu quero com essa frase. É isso aí. Quem nunca ouviu isso? Não quero saber se o pato é macho. Não dá nem para saber se ele é macho ou fêmea, né? A gente quer ovo. A gente quer ovo. Na verdade é isso. A gente monitorar é muito bom, tá? Mas o que a gente quer é um sistema rodando. A gente quer saber se o sistema está up and running. E mais ainda, falando em super-herói, a gente quer isso aqui, ó. O que eu quero dizer com esses dois figuras aqui? A gente quer um sistema self-healing, né? A gente quer ir para casa, ir para a praia e tudo funciona. Graças a Deus não é assim, né, gente? Porque senão a gente não teria trabalho. Mas o que a gente quer é isso, tá? E o que eu trouxe aqui, tá? Eu queria fazer uma demo, mas eu fui ver outras palestras, né? E eu vi a palestra da Zabbix Mundo, como é que chama a conferência lá? O Summit Global, acho que esse, né? O Summit Global, e o cara foi tentar fazer uma demo online e deu pau. Eu falei, gente, eu não vou correr esse risco, então eu não vou fazer a demo aqui, mas aí eu vou dar uma maneira da vocês verem a demo depois com a gente, para vocês estarem mais próximos do que a gente está fazendo, tá? Bom, e o que a gente quer ter, né? Quais são essas vantagens que a gente quer ter? Eu trouxe aqui... Oi? Eu trouxe aqui... Com ele também aconteceu isso, tá vendo? Não foi? Pois é, no caso lá foi a internet, deu pau. Aí eu até tentei, eu falei, já sei, vou instalar tudo na minha máquina. Ontem, 11 horas da noite. Aí quando deu meia-noite, eu falei, gente, vou dormir. O pessoal veio a demo outro dia, eu preciso dormir, senão eu não vou estar lá amanhã. Então, assim,
Isso aqui seria uma jornada, né? Pessoal, esses termos são muito comuns em telco, eu não sei quem já ouviu também no ambiente de TI. Alguém já ouviu? Todo mundo ouviu ali? Beleza. O que eu quero dizer aqui? É você começar com AIOps, que é, vamos dizer assim, um fundamento, você começar a automatizar, coletar dados, mas você evoluir para o NOC 0. Que, bom, eu falei aqui da história do NOC, né? Eu perguntei ao pessoal aqui. O NOC é você sentado, olhando um monte de dashboard, dando um alt tab e um monte de ferramenta. Tá? O NOC 0 diminui bastante isso. Ter quase que isso aqui com uma pessoa, 2 pessoas, reduzir bastante o número de pessoas que estão envolvidas nessa operação de acompanhar o que está acontecendo no seu sistema. Tá? E, eventualmente, chegar numa visão futurística do Dark NOC. É o NOC apagado. Isso vale para NOC, para SOC. A gente sabe que segurança hoje é uma das preocupações mais importantes das organizações, então isso vale para NOC e para SOC. Eu sei que isso não é amanhã, mas esse aqui, na nossa visão, é a jornada, é o caminho que a gente deveria seguir, que a gente deveria se planejar para alcançar. É tentar alcançar, tudo bem, a gente não vai ser Wolverine, senão ninguém, né? A gente precisa ter alguma coisa para fazer, e eu acho que vai ter, por uma questão, enfim, de que as coisas elas quebram, independente do quão automático a gente faça, uma hora elas vão quebrar. Tá? Então, eu não acredito na Skynet. Alguém aqui acredita na Skynet por causa da inteligência artificial? Eu não acredito na Skynet ainda. Tá? Então, eu acho que a gente vai ter trabalho ainda por muito tempo. Só vai acelerar e vai precisar cada vez de mais gente qualificada, porque a coisa vai ficar bem mais, digamos assim, divertida nos próximos anos. Tá? E é isso. Como eu falei, a demo, eu não vou correr esse risco. Eu não corri o risco na demo. E, por causa disso, o que eu queria que vocês fizessem? A gente vai fazer depois um webinar para mostrar a demo. Se vocês puderem escanear o QR Code, a gente vai fazer esse webinar depois. Claro, se tiverem interesse, vai ser um prazer convidá-los para mostrar essa demo. E vai ser online, vai ser legal, vocês vão poder perguntar, vai ser um ambiente até mais fácil, talvez, de ter interação. Tá, gente? É isso. Obrigado aí pelo tempo. Que alguém tem pergunta? Eu queria que pelo menos uma pergunta. O pessoal falou, pelo menos uma pergunta. Vamos lá. Pergunta o nome do meu filho, pelo menos, só para eu ficar feliz. Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer colocar alguma coisa? Não quer pergunta, mas eu quero falar o que eu estou fazendo lá. Esqueci de dizer. Boa, excelente. Não fiz. Eu sou muito feliz com a minha careca e a solução não é botar cabelo, no meu caso, era AIOps. Eu ia fazer essa piada, esqueci, desculpa, mas boa pergunta. Me ajudou a lembrar. Não fiz tratamento capilar, não vou fazer e estou muito feliz com a minha careca. Tá? Alguém quer contribuir com alguma coisa que fez? Vai lá, André. Meu nome é André, trabalho na Oi. É só agradecer a lembrança do WDT lá. Ah, legal. Valeu, André. Ele sofreu muito. Ele tem cabelo, mas ele sofreu bastante com a gente lá. É isso. Aí, pessoal, estão meus contatos também. Meus contatos da nossa empresa, se vocês quiserem também se conectar com a gente lá, tá aí para vocês facilitar a vida. Tá bom? Obrigado, pessoal. A gente vai agora para o coffee break, certo? Então, a hora de um break aí, vamos levantar, esticar as pernas. A hora de fazer o network, conversar com o cara que tira a tua dúvida no grupo dos apps que você nem conhece. Vamos lá.